Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estar aqui mais uma vez no estudo técnico, da quarta-feira do Livro dos Espíritos, onde é aquela compilado de conhecimentos, Tudo que a gente tiver dúvida, a maioria das coisas, pelo menos que a gente tiver dúvida, vai ter a resposta lá, ou pelo menos uma orientação geral no Livro dos Espíritos. Então, muitas das nossas dúvidas podem ser tiradas lá. E aí o estudo de hoje são as questões 704 a 710, que trata dos meios de conservação. Mas para introduzir esse tema, eu trouxe uma passagem de Mateus, que é super famosa, todo mundo acho que já conhece essa passagem, que casa muito com o que a colega falou na abertura aqui dos trabalhos, sobre confiar em Deus, que é a passagem de observar os pássaros do céu. Então, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também o vosso coração. Essa deve ser a parte mais famosa, dessa passagem e talvez a mais importante, Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada à fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de onde nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal, que é a outra parte isolada, mais conhecida dessa passagem, que está lá em São Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21 e 25 a 34. Essa passagem casa muito bem com a abertura e com o estudo da noite de hoje dos meios de conservação, porque a lei, o instinto de conservação é uma lei da natureza, que nós já nascemos com eles. Então, antes até de estudar os meios de conservação em si, vale entender que esse instinto de conservação, ele é uma lei, que todos nós temos, assim como todos os animais têm, todos os seres vivos têm o seu instinto de conservação. Tanto é que na questão 702, eu voltei um pouquinho no Livro dos Espíritos, para a gente deixar essa base bem certa. Kardec pergunta, é uma lei da natureza, um instinto de conservação? E os Espíritos dizem, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Desde o menos desenvolvido a nós que somos, na criação, os mais desenvolvidos, todos temos instinto de sobrevivência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. E aí, quando a gente começa a pensar em instinto, nessas coisas, a gente tem que também tentar entender a diferença entre o instinto e a inteligência, já que
todos os animais são providos de instinto. Da onde a inteligência? O que é isso? E essa explicação a gente vai pegar lá no livro A Gênese, que trata sobre isso, da diferença entre o instinto e a inteligência. Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Então, assim, basta respirar, existe o instinto. E aí a explicação clara, para a gente não ter dúvidas do que é o instinto, está lá. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e voluntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. E aí ele traz os exemplos das plantas que naturalmente se voltam para a luz para manter sua sobrevivência. E as trepadeiras que vão subindo ali em torno das outras plantas maiores para crescer também. É assim que todos os animais vão seguindo os passos dos seus pais, naturalmente, por instinto, que todos os seres orgânicos têm. Porém, no homem, só em começo da vida, o instinto o domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos. A gente não precisa, às vezes até que tem que fazer um ajuste, mas a gente não precisa ensinar uma criança a mamar. Ela já procura o peito, ela entende. Ela às vezes não pega direito, mas ela entende que tem que mamar. Você bota a mão assim, a criança tem o instinto de fechar. Então, esse primeiro momento é por instinto. Os primeiros momentos da criança, ela toma o alimento, ela grita para exprimir as necessidades, imita o som da voz, tenta falar e andar. Esses movimentos maquinais do homem em sua infância, no comecinho, né, da infância, são por instinto. E no próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, fugir de um perigo, para manter o equilíbrio do corpo. Tais ainda o piscar das pálpebras. A gente está aqui piscando o tempo inteiro e não estamos lembrando. Se a gente está com o nariz entupido, automaticamente a gente começa a respirar pela boca. Então é maquinal, isso é instinto. Mas aí é que está a grande diferença do homem como ser racional, que é dos animais. A gente tem a inteligência. Então a gente não pode agir por instinto. E muitas vezes a gente segue a vida adulta não só com esses instintos que ele cita aqui na Gênesis, mas com outros instintos, às vezes que a gente trouxe aquelas más paixões das outras encarnações e segue agindo da mesma forma aqui. E hora nenhuma a gente para raciocinar e utilizar essa inteligência que nos diferencia dos outros animais para sermos verdadeiros homens, né? Sermos verdadeiramente humanos em toda a acepção da palavra. Então, a gente entender muito bem isso daí faz com que a gente entenda a diferença na evolução dos seres e como é importante a gente tomar pé desse conhecimento e entender sobre a nossa inteligência e parar de agir em ciclos involuntários de atitudes, assim como os animais menos evoluídos. A gente não precisa estar agindo mais por instinto, a gente não deve estar mais agindo por instinto. Aí na questão seguinte, na 703, Kardec quer saber com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação. Qual o objetivo de todo mundo ter nascido com esse instinto de conservação? E os espíritos respondem porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Se a gente não tivesse esse instinto de conservação, a gente não ia olhar nem na rua ali para passar, ia jogar na frente do carro, ia morrer logo. A gente não ia preservar a nossa própria vida. E essa necessidade de viver, como eles explicam aqui, é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. A gente precisa estar aqui para nos aperfeiçoarmos. Então, se a gente não cuidar desse bem que nós temos, que é a vida que vivemos aqui, a gente não vai conseguir evoluir. Então, por isso que a gente já nasce. Então, se a gente já nasce com esse instinto de conservação em nós, com certeza nos é outorgado também os meios de conservação. Porque Deus é perfeito. Então, Ele não ia me dar uma necessidade de viver sem me dar os meios de me manter viva.
E é justamente aqui que a gente começa o estudo que eu fui designada para hoje, que é a partir da questão 704, que Kardec pergunta: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Sim. E se ele não os encontra, é que não os compreende. Então, se algo necessário, verdadeiramente necessário a nós nos falta, é porque a gente não está compreendendo, não porque Deus não nos deu. Não seria possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Seria impossível pensar no Deus perfeito e pensar que Ele vai me dar uma necessidade que eu não vou poder cumprir. Agora, que a gente vai ver mais na frente um pouquinho. A questão é o que é necessidade. E aí a gente se confunde, né? Então, essa é a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, visto que só o necessário é útil e o supérfluo nunca o é. Obviamente, não é escopo do estudo hoje entrar na discussão entre necessário e supérfluo, e o necessário e supérfluo para mim não vai ser o necessário e supérfluo para Monique, por exemplo. Nós temos necessidades diferentes, vivências diferentes, circunstâncias diferentes. Mas a gente sabe quando a gente está usufruindo do supérfluo. Não precisa ninguém dizer para a gente. A gente tem plena consciência disso. E aí, na questão seguinte, Kardec começa a se aprofundar nessa questão dos meios de conservação. Porque ele diz, porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Porque nem sempre a terra produz. Terra, nosso educandário, a nossa escola, não produz. E aí vem a reprimenda dos espíritos, é que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. A terra é uma excelente mãe, ela sempre vai produzir o necessário para todos nós vivermos bem. Então, muitas vezes, nós, né? Acusamos a natureza de que só é resultado da sua imperícia e da sua imprevidência. A gente terceiriza a culpa até para a natureza. As nossas culpas, o que nos falta, a gente terceiriza até para a natureza. Mas a terra é uma excelente mãe. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. A gente não se contenta só com o necessário. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que nós, a empregamos no supérfluo, o que poderia ser aplicado no necessário. Daquela distribuição de renda que aparece muitas vezes, né, no jornal, 10% do mundo contém 90% da riqueza. É isso aqui. Todo mundo se contentasse com o necessário, a terra está sobrando. E aí, eu trago até um complemento do Evangelho segundo o Espiritismo, que está tratando da mensagem do olhar os pássaros nos céus, quando Kardec diz: a terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Porque é momentâneo supérfluo nosso e momentâneo necessário do outro. A roda gira, né? A gente está na roda gigante o tempo inteiro. Então, alguma hora o que era só supérfluo para nós que o outro estava tendo falta vai ser necessário e vai estar sobrando para o outro, porque o outro não vai saber dividir, porque a vida é assim. As vidas, né? São assim. Então, na hora que a gente, o momentâneo supérfluo de um suprisse a insuficiência do outro, cada um teria o necessário e viveríamos todos bem. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Você divide e ele rende, né? Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar em seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí haver Jesus dito:
Não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos, os bens materiais aos bens espirituais. Perceba que em nenhum momento ele está dizendo aqui que não é para ter bem material nenhum, que é preciso fazer um voto de pobreza, de fome. Ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo para a gente se contentar com o necessário. E aí, de repente, a gente dá uma esticadinha no necessário, para ele não ficar tão necessário assim, tão restrito. Mas, especialmente, não colocar esses bens materiais acima dos tesouros espirituais, que são os verdadeiros tesouros. E que é normalmente o que a gente faz. A gente deixa de vir ao centro espírita, porque, enfim, está tendo que trabalhar mais um pouco para comprar alguma coisa específica. A gente sonha com a felicidade que vai ter quando comprar um carro XYZ. Mas essa felicidade que a gente consegue com os bens materiais, quando a gente consegue o bem material, a necessidade se acabou, né? Você conseguiu e agora? Com os bens espirituais, não. Quando você alcança uma virtude, quando você consegue dominar uma paixão, aquilo ali perdura, aquela felicidade, aquela alegria perdura para sempre. Ela fica com você. Totalmente diferente dos bens materiais. Então, os tesouros do coração, eles são fundamentais para a nossa alegria, para a nossa verdadeira felicidade, né? Porque aquela que não conhecemos aqui na Terra, né? Na questão 706, já que ele falou na anterior sobre bens da Terra, aí Kardec, muito querendo delimitar todas as coisas, ele pergunta: por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos do solo, ou seja, o que a terra dá, né? Tudo que a terra dá, só isso aí. E aí os espíritos explicam que o solo é a fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo, assim como nós somos simples transformações da matéria. Né? Somos todos a mesma matéria. Eu em formato Fernanda, a cadeira em formato cadeira, o relógio em formato relógio, somos todos a mesma matéria. Formatos diferentes. Assim são os bens do solo. Mas por bens da terra se deve, pois, entender tudo que o homem pode gozar neste mundo. Então, tudo que está aqui disponível para que gozemos são bens da terra. Então, além dos produtos do solo, por que não acrescentar as vivências que temos aqui, que são necessárias à nossa evolução? Sem elas a gente não progride. Então, tudo que está disponível a nós aqui, licitamente, são os bens da terra. Nosso grande educandário, nossa grande escola, nosso grande hospital onde vivemos. E onde estamos nesse momento tão importante de transição planetária, né? Então, se quisermos continuar aqui na mesma vibração, precisamos aproveitar esses bens da Terra melhor ainda. Porque senão a gente não vai estar mais vibrando na mesma sintonia que o planeta estará. Quando? Não sei, né? Mas vai vir, né? Então a gente vai se preparando. Na questão seguinte, na 707, aí ele faz uma pergunta que, assim, está falando de necessário e supérfluo, e que o necessário e o supérfluo de um sobre o do outro, mas é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Tem gente que não consegue, né? Falta o básico mesmo sendo rodeado de abundância. E aí eles explicam que há o egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscais e achareis. Essas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança. O ardor e a perseverança, a resiliência que o Espiritismo nos ensina sempre, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde
são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Se de repente, apesar de todos os nossos esforços, está nos faltando muito do necessário, é um teste da providência. Está testando a nossa constância, a nossa paciência. Porque é muito fácil a gente agradecer a providência divina quando está nos sobrando. Mas é muito difícil a gente agradecer quando nos falta. Quando nos falta o necessário. Quando nos falta comida para os filhos, é muito difícil. Então, quando a gente se vê na situação dessa, não é só o buscais e achareis, você vai olhar ali e vai achar. Não, você tem que procurar com perseverança, com a dor. Porque, de repente, para alguém vai ser super fácil achar. Mas para você, de repente, vai ser super difícil. E às vezes você nem encontra. É a providência nos testando. E em tudo, dás graça, né? E aí Kardec explica que se é certo que a civilização multiplica as necessidades, e isso é certo, as necessidades que temos hoje são totalmente diferentes e maiores, talvez, do que as necessidades que os nossos avós que viviam mais no interior tinham. Eu hoje tenho necessidades que minha avó não sabe usar, um iPad. E eu preciso dele para trabalhar. É uma necessidade para mim. Então, assim, é certo que essas necessidades vão se multiplicando, né? Mas também que o que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Hoje existem profissões que a gente nem sonhava que existiriam um dia. Gamer, youtuber. Tem gente ganhando rios de dinheiro sem precisar, por exemplo, fazer um Enem. Quando eu estava na escola, se eu não fizesse o vestibular, não ia ser ninguém. Hoje em dia, não. Tudo mudou. Então, tem um monte de profissão nova, um monte de meios de viver novos aparecendo. Então, à medida que a necessidade vai aumentando, esses meios vão aparecendo também, eles vão andando juntos. Porém, forçoso é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa, ela, a terra, né? A desgraça, para muitos, provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. A desgraça, para muitos, provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. E isso ele está falando aqui para os meios de conservação, mas a gente pode levar para tudo. As desgraças das nossas vidas, em geral, estão relacionadas quando não andamos nos trilhos do divino. Quando a gente sai do trilho, do caminho designado por Deus e que Jesus exemplificou, dá erro. Quando aí dá erro, a gente lembra, aí volta para o trilho. Aí às vezes a gente fica no trilho. Na maioria das vezes a gente sai do trilho de novo. Aí vem um negócio para lembrar a gente para voltar do trilho. Então, quando a gente anda por caminhos diferentes do que é o certo, porque o certo é o certo, não existe um marromeno certo, a gente sofre nos meios de conservação, na vida, no trabalho, onde for. É por andar fora dessas linhas que o sofrimento vem. E o caminho já foi traçado, Jesus já veio para nos mostrar como é. A gente só precisa seguir. Mas maus discípulos que somos, seguimos mal e porcamente, né? E aí a gente sofre. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não dos outros. Para todos nós vai ter o nosso lugarzinho ao sol, uma sombrinha. Mas eu preciso estar no meu lugar e não no lugar do outro. Eu não preciso estar com duas sombrinhas para mim no sol. A gente tem que aprender a respeitar isso daí. Na hora que a gente começa a entender e a respeitar esses limites, a gente vai andar na trilha correta do bem. E aí vai ter todo mundo, sol para todo mundo, sobrando até se brincar. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. A natureza, entenda como obra divina, ela não é responsável por isso. Isso é obra nossa. A gente só arca com as consequências das nossas próprias obras, né?
Na 708, ele pergunta que não há situações em que os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas. É isso uma prova. Lembra? A gente está no mundo de provas e expiações? Isso é uma prova. Muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual, aí pior ainda, e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Então ele veio, nós viemos, estamos passando pela prova e sabíamos que íamos passar por ela. A quem teve a oportunidade de participar do planejamento reencarnatório, né? A gente sabia que ia passar por aquilo ali. A gente sabia o gênero de provação que a gente ia ter. Não adianta ciscar quando chega aqui. Né? Seu mérito consiste em submeter-se à vontade de Deus, se a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade, porque a nossa inteligência está aí para isso, para que a gente saia das dificuldades que nos são colocadas ao longo da nossa vivência aqui na Terra. Parece uma dificuldade, a gente usa a inteligência e arranja um meio. A gente arruma a inteligência individualmente para as nossas vidas pessoais diante das dificuldades que vão aparecendo ao longo da vida e como humanidade para as dificuldades que vão sendo colocadas como humanidade. Talvez o maior exemplo disso tenha sido a pandemia, né? O exemplo mais recente que todo mundo viveu. Foi um período horrível? Foi. Teve muita evolução também. Teve vacinas sendo desenvolvidas super rápido. Teve medicamentos saindo rápido. Teve a possibilidade de eu aqui em Natal fazer uma consulta com a pessoa no Rio Grande do Sul. A gente não podia fazer isso antes. Eu posso mandar a receita para onde eu quiser agora. É a inteligência sendo utilizada para driblar as dificuldades que acontecem e que vão acontecer dado o gênero de planeta que estamos. As dificuldades são naturais e inerentes à nossa vida aqui na Terra. A gente sabe que o que é diferente aqui é a felicidade. É o diferente. É o que se vier já... Né? A gente está acostumado com dor. É para estar acostumado, né? Se a morte vier colhê-lo, a esse sofredor, né, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento, né, do fim, pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Então, toda a resignação que ele viveu durante a vida de privações, ela tem que se manter durante a morte também. O que é a vida se não a preparação para a morte? A gente tem que viver a vida se preparando para esse momento, que nós aqui, como espíritas, sabemos que é uma passagem, é temporário e que a gente volta depois, mas a gente sofre, porque a vida da forma como é hoje a gente não vive mais, né? Na outra encarnação vai ser outra vida, outras vivências, outras pessoas, outras personalidades. Então, ok, a vida continua, mas de forma diferente. Então, viver isso com resignação nos ajuda. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo que trata de olhei os pássaros no céu, Kardec finaliza dizendo: Deus conhece as nossas necessidades, a de cada um de nós, Ele conhece, e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Não é que a providência abandona, nós não somos abandonados, mas você tomou esse caminho, não é um castigo. Você vai sofrer as consequências desse caminho, ele vai ficar como um pai aqui atrás, esperando, já que você resolveu não seguir o caminho da orientação. Né? Ele espera. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, não como punição, mas puramente como a lei de ação e reação que estamos subjugados, a fim de que lhes sirvam de lição para o futuro. Aquele negócio, a dor não ensina a gemer? Quando a gente sofre, a gente aprende.
E a gente pode aprender pelo amor e pela dor, mas o sofrimento pela dor, ele é muito mais. A gente não esquece, não, os tombos que leva. E por isso que a gente aprende pela dor. Ainda aqui aprendemos pela dor. E para encerrar minha fala de hoje, eu trouxe um texto de Emmanuel. Emmanuel sempre sendo Emmanuel, né? Que ele trata das propriedades. E ele diz assim: em tudo o que se refira à propriedade, enumera, acima de tudo, aquelas que partilhas por dons inexprimíveis da infinita bondade e que, por se haverem incorporado tranquilamente ao teu modo de ser, quase sempre delas não fazes conta. Diariamente recolhes com absoluta indiferença as cintilações da coroa solar a se derramarem por forças divinas no regaço da terra, transfigurando-se em calor e pão. No entanto, basta pequeno rebanho de nuvens na atmosfera para que te revoltes contra o frio. Dispõe das águas circulantes que em mananciais e poços, rios e chuvas te felicitam a existência, sem que te lembres disso, e, ante o breve empecilho do encanamento no recinto doméstico, entregas-te sem defesa a pensamentos de irritação. Flores aos milhares na estrada e no campo convidam-te a meditar na grandeza da inteligência divina, conversando contigo pelo idioma particular do perfume, e em muitas circunstâncias não hesitas esfacelá-las sob os pés, deitando reclamações se pequenino seixo te penetra o sapato. Correntes aéreas trazem de longe princípios nutrientes, sustentando-te a vida, e lhes consomes as energias, a feição da criança que se rejubila inconsciente e feliz no seio materno. E se o vento agita a leve camada de pó, costumas acusar desagrado e intemperança. Possuis no corpo todo um castelo de faculdades prodigiosas que te ensejam pelas ogivas dos sentidos, a contemplação e a análise do universo, permitindo-te ver e ouvir, falar e orientar, aprender e discernir, sem que lhe percebas, de pronto, o ilimitado valor, e dificilmente deixas de clamar contra os excedentes que assinalas no caminho dos semelhantes, sem refletir nos aborrecimentos e nas provas que a posse efêmera disso ou daquilo lhes acarreta a existência. Não invejas a propriedade transitória dos outros. Ignoras por que motivo a fortuna amoedada lhes aumenta a responsabilidade e requeima a cabeça. Sobretudo, nunca relaciones a ausência do supérfluo. Considera os talentos imperecíveis que já retens na intimidade da própria alma e lembra-te de que transportas no coração e nas mãos os recursos inefáveis de estender infinitamente os tesouros do trabalho e as riquezas do amor. Era isso que eu tinha na noite de hoje. Agradeço muito a atenção de todos vocês.